A vida do milionário mudou quando a mendiga negra ajudou a consertar sua moto. Bruno, um milionário arrogante, vivia cercado de luxo em uma mansão que mais parecia um palácio. Ele tinha tudo, ou pelo menos era isso que pensava. Ao acordar, o aroma do café fresco invadia seus sentidos, enquanto suas empregadas cuidavam de cada detalhe. Mas, por dentro, ele se sentia um vazio enorme, como um eco solitário em um corredor sem fim. Era um dia comum, mais uma rotina marcada por reuniões e compromissos, até que sua vida tomaria um rumo inesperado. Ele pegou sua potente moto esportiva, reluzente como um diamante sob o sol. Acelerou pela estrada movimentada, o vento batendo em seu rosto. Mas então inesperado, um baque seguido de um ruído sinistro. A moto parou. Com uma frustração crescente, Bruno se viu atolado em um caos de trânsito. Olhares curiosos dos motoristas refletindo um misto de choque e desdém. Enquanto tentava entender o que havia ocorrido, notou uma figura ao seu lado. A confiança dela era inabalável. Em poucos minutos, Maria começou a trabalhar com uma destreza surpreendente. Suas mãos eram habilidosas, quase mágicas. Enquanto ela consertava a moto, eles trocaram algumas palavras e Bruno se sentiu intrigado. Quem era aquela mulher que parecia tão desconectada daquele mundo de ostentação e, ao mesmo tempo, tão inegavelmente forte? Ele decidiu que precisava saber mais. Posso te pagar? Em troca de lições sobre a vida nas ruas, disse, já percebendo quanto essa troca poderia expandir sua visão. Maria olhou para ele, um riso irônico nos lábios. Você não tem ideia da vida nas ruas, meu amigo, mas eu topo. E assim começou uma amizade inusitada. Com o passar dos dias, Bruno começou a visitar Maria e a ouvir suas histórias. Cada relato dela trazia à tona uma realidade crua, marcada pela dor da perda e pelo sonho de ser artista. Um desejo que havia sido sepultado sob as dificuldades. Um filho que se perdera pelo caminho. A arte que sua vida, tão distinta e tão rica em emoção, começou a tocar o coração de Bruno, que nunca havia experienciado a densidade do sofrimento humano. Mas a jornada deles não seria fácil. O sócio ganancioso de Bruno, Roberto, começou a perceber a mudança em seu comportamento e a inquietação que isso causava. Ele não queria que Bruno se envolvesse com pessoas como Maria. O que para ele era um conto de fadas, Roberto via como uma ameaça à sua opulência. Um dia, enquanto estavam num parque, Maria se virou para Bruno, um temor nos olhos. Há segredos que não foram ditos e o passado pode voltar a assombrar. As palavras dela pairaram no ar como uma nuvem ameaçadora. O que ela não sabia era que naquele mesmo dia, algo trágico estava prestes a acontecer. Um evento que mudaria tudo e revelaria uma conexão entre eles que Bruno nunca poderia imaginar. E assim, em meio a risos e desabafos, a vida dele balançava na linha tênue entre o novo e o familiar, entre o amor e o medo. Ei, antes! E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os olhos de Maria brilhavam com uma mistura de esperança e medo.
como se soubesse que algo estava prestes a mudar. Bruno olhou para ela, sentindo o peso de suas palavras. O parque ao redor deles vibrava com risos e conversas, mas de alguma forma, uma sombra pairava sobre sua tarde tranquila. Maria respirou fundo, inclinando-se levemente para Bruno. Bruno, eu tenho um segredo sobre meu passado. Algo que pode mudar tudo entre nós. A voz dela tremia. O coração de Bruno disparou. O que poderia ser tão grave? Se você soubesse quem eu realmente sou. Antes que ela pudesse terminar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão distante. Bruno virou a cabeça apenas para ver uma fumaça escura. As pessoas começaram a gritar e correr em direções opostas. O pânico rapidamente se espalhou como fogo em palha seca. Fique aqui! Bruno gritou, ao ver uma multidão se agitando. Ele se levantou em direção ao tumulto, quando, de repente, ouviu um grito. Era Maria. Ele girou e a viu caída no chão, um homem de terno escuro a segurando, com uma expressão de desespero nos olhos. Liberte-a! Ele gritou, enquanto tentava livrar-se daquelas garras. Mas, ao ver o homem, algo se acendeu na memória de Bruno. Ele não era um desconhecido. Era um dos homens que frequentavam as festas em sua mansão. Alguém que ele havia conhecido há anos atrás. Alguém que tinha ligações com seu passado. Antes que pudesse processar tudo, ele percebeu. Aquele homem estava na lista de pessoas que tinham negócios obscuros. Negócios que Bruno tinha tentado deixar para trás. O que você quer dela? Bruno perguntou, a raiva queimando dentro dele. O homem olhou fundo em seus olhos. Ela sabe muito, Bruno. Muito mais do que você imagina. O que está guardado nesse passado pode derrubar mundos. E você, meu amigo, está no meio disso. Maria estava pálida. Seus lábios tremiam. Bruno, eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou filha de uma pessoa envolvida em um esquema de corrupção que seu pai estava investigando. Eu fujo disso há anos. O coração de Bruno parou. O quê? Você está dizendo que está ligada a tudo isso? A raiva e a dor se entrelaçaram dentro dele. A mulher que ele tinha aprendido a respeitar e admirar, que despertava sentimentos nele que ele nunca soube que existiam, estava envolvida em um passado sombrio. Não, eu não fiz nada, eu só queria viver! Maria gritou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu tentei me afastar, mas eles estão me perseguindo. O homem a segurava como um predador que finalmente encontrou sua presa. As pessoas ao redor gritavam. Algumas filmavam a cena, criando um clima ainda mais tenso. Bruno sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Você não pode fazer isso! Ele exclamou, lançando-se em direção ao homem, decidindo lutar. O que tinha aprendido com Maria sobre a vida que ele não conhecia, agora se tornava sua força. E em um movimento inesperado, ele empurrou o homem, fazendo-o soltar a mulher. Vá embora! Agora! Bruno gritou para Maria, seu coração pulsando no tamanho da lua. Mas enquanto ela se levantava e começava a correr, outra explosão irrompeu nas proximidades, enviando todos ao chão. A fumaça engolfou o parque e Bruno fechou os olhos, tentando se proteger. Enquanto a realidade se torcia ao seu redor, quando ele olhou novamente, Maria havia Tudo parecia mais profundo e mais escuro. Maria! Ele gritou. Mas sua voz se perdeu nas sirenes e gritos. E assim, enquanto a multidão se dispersava, um novo peso se instalou no peito de Bruno. Ele tinha uma nova verdade para enfrentar. Um novo mistério. Quem era realmente Maria?
e como a vida dele estava prestes a se entrelaçar com aquele passado sombrio. Bruno estava de joelhos, o peito acelerado, o coração quase pulando pela boca. A multidão ao redor ainda se dispersava, mas sua cabeça estava em outro lugar. Maria, a mulher que despertou nele sentimentos que ele nunca soubera que existiam, havia sido levada. Ele olhou ao redor, buscando um vislumbre dela, mas só viu rostos perdidos no pânico. Uma música ensurdecedora de sirenes ecoava ao longe. Ele tentou se levantar, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. O que era aquele homem? Por que ele estava atrás de Maria? E por que a vida dele estava desmoronando em um dia que deveria ser simplesmente mais um? De repente, algo frio e sólido tocou seu ombro. Ele se virou com o coração disparado. Era um policial, o olhar sério e determinado. Preciso que se afaste da área, senhor, o homem disse, gesticulando para que ele se afastasse. Bruno obedeceu, mas seu olhar atravessou a multidão em busca de qualquer sinal de Maria. Eu preciso encontrar a mulher que estava aqui, gritou ele. Mas as palavras se perderam no caos. O policial olhou para ele, tão frustrado quanto Bruno. Não podemos continuar aqui. Esse lugar está em perigo. Um pensamento aterrador surgiu. E se Maria estivesse em perigo, o que ela sabia que poderia colocar sua vida em risco? Aquela explosão não era um evento aleatório. Isso estava claro. Com a mente turva, Bruno decidiu que não podia esperar. Ele se afastou da cena, mas, em vez de sair do parque, se escondeu atrás de uma árvore, respirando fundo para se preparar. Ele precisava descobrir a verdade. Precisava saber tudo sobre o passado de Maria. Foi então que viu uma figura encapuzada se movendo nas sombras, saindo pela lateral do parque. Bruno não hesitou. Ele seguiu a figura, seu coração martelando. Se houvesse alguma chance de descobrir o que estava acontecendo, ele não poderia deixar escapar. Quando a figura virou em uma rua estreita, Bruno acelerou o passo, a urgência tomando conta. Finalmente, a figura parou em um beco escuro. Ele é que tinha seguido a pessoa errada. No entanto, quando se aproximou, ele ficou sem palavras. Era um homem alto, com um olhar que lembrava muito alguém que ele conhecia bem demais. Um antigo amigo de faculdade, Lucas. O mesmo Lucas que havia se afastado do círculo de Bruno quando os negócios da família começaram a ser expostos. Lucas, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, surpreso e confuso. Lucas virou-se, os olhos arregalados. Bruno, eu não sabia que você ainda estava na cidade. Precisamos falar. O tom de sua voz carregava um peso que fez Bruno hesitar. Sobre o quê? O que aconteceu com Maria? Você sabe de algo? A frustração crescia e ele se aproximou. Iria exigir respostas. Ela está em perigo, mas não da forma que você imagina. O que você não sabe é que seu pai, Lucas, começou. Mas a frase foi interrompida por um estrondo. Uma segunda explosão, mais próxima dessa vez, iluminou o céu escuro. A força do impacto derrubou Bruno e Lucas ao chão. O beco parecia desmoronar sobre eles. O caos começou a se repetir. Gritos, barulho e fogo tomaram conta da cena. Bruno se levantou, mas Lucas estava paralisado, o olhar entristecido. Bruno, ouça, é sobre o que Maria realmente é e quem você realmente é. Não é o que você pensava. O coração de Bruno disparou novamente. O que você está dizendo? O que significa isso? O pânico começava a tomar conta, again. Ela é mais do que você consegue imaginar. E você está mais conectado a tudo isso do que pensa. As palavras foram uma facada. Uma revelação que significava tanto, mas fazia tão pouco sentido.
Bruno olhou ao redor, tentando entender o que estava em jogo. E quem era ele, afinal? Luzes e sombras dançavam ao seu redor, e, enquanto a poeira se assentava, a única coisa clara era que sua vida nunca mais seria a mesma. A conexão com Maria, o passado obscuro de sua família, tudo começava a se entrelaçar de forma brutal. Você precisa descobrir a verdade, Bruno, antes que seja tarde demais, Lucas disse, com um tom de urgência que fez o estômago de Bruno encolher. E no meio daquele caos, a verdade estava prestes a explodir na cara dele, mudando tudo mais uma vez. O tempo estava correndo e ele não sabia a que ponto ainda poderia ir. Bruno estava paralisado. A tensão no ar era palpável. O caos ainda rugia ao redor, mas as palavras de Lucas cortaram o silêncio como uma faca. Você está mais conectado a tudo isso do que pensa. O coração de Bruno disparou. O que isso significava? Ele tinha uma vida, uma história. E agora, tudo parecia desmoronar em frações de segundo. Conectado a quê? O que você quer dizer? Insistiu ele, a voz tremendo. Lucas olhou para os lados, como se esperasse que as sombras entrassem em cena. E então falou, quase em um sussurro. O que Maria realmente é pode mudar tudo. E você deveria saber, Bruno. E antes que ele pudesse continuar, um grito ensurdecedor brotou da multidão, fazendo-se virar de repente. Uma mulher desesperada corria em direção a eles. Era Maria. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. Mas não era só o medo que a dominava. Havia algo mais profundo, algo quase furioso. Ela parou abruptamente, e uma energia sombria emanava dela, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. "Bruno!" gritou ela, a voz aguda rasgando o ar. "Maria, você está bem?" Bruno tomou um passo à frente. Mas ela estava mais rápida. Com um movimento brusco, ela puxou algo de dentro do casaco. Um objeto brilhou sob a luz fraca. Um pequeno dispositivo eletrônico. Uma espécie de pendrive. "Você precisa ouvir isso. É sobre seu pai e o que ele estava realmente fazendo." A expressão de Lucas se transformou em choque. "Não, Maria. Isso não é seguro." Ele se lançou entre Bruno e ela como um escudo. Mas Bruno estava mais focado em Maria, que agora parecia uma mulher muito diferente. "Eu não sou apenas uma mendiga. Eu sei de coisas que podem destruir seu mundo. Me escute!" A urgência na voz dela ressoou como um sino de alerta e, instintivamente, Bruno deu um passo para frente, mesmo com uma sensação de pele arrepiada. "Maria, o que você está dizendo? O que você sabe sobre meu pai?" Bruno perguntou, o nó em sua garganta apertando. Ele estava lutando para processar tudo. O que poderia ser tão devastador? Ela respirou fundo, a expressão tensa. Seu pai estava envolvido em algo muito maior do que corrupção. Ele estava em um jogo perigoso. Um que não envolvia apenas dinheiro, mas vidas. Ela olhou para Lucas, o terror em seus olhos se refletindo. "E você pode ser a próxima vítima, Bruno. Você não entende. Eles estão atrás de você por causa de quem você é." A multidão ao redor continuava a gritar e correr, mas nesse instantâneo, tudo parecia congelar. Bruno sentiu um frio na espinha. "O que você quer dizer com isso? Você é filho de alguém no centro de um esquema ainda maior, e eu sou parte disso. Fui forçada a me esconder, mas eu queria te proteger. Isso é muito complicado, e eu não sei quanto tempo tenho." Maria estava quase em lágrimas, e de repente a cena tomou um rumo inesperado. Um grupo de homens internos escuros apareceu do fundo da rua,
avançando em direção a eles com passos decididos. A adrenalina entrou em seu corpo e Bruno, por instinto, fez Maria recuar para trás dele. Não! Ele gritou para os homens, a raiva misturada a um medo animalesco. Mas Maria olhou para ele, e seus olhos eram um mar de desespero. Se eles te pegarem, não vai ter volta. Você precisa escolher, Bruno. Ela se virou para Lucas, e a expressão de ambos passou rapidamente de preocupação a compreensão. Você não deveria estar aqui, murmurou Maria, quase para si mesma, enquanto os homens se aproximavam. O tempo pareceu parar, e em um lampejo, Lucas puxou Bruno para o lado. Corra, agora! Ele gritou, empurrando. Mas antes que Bruno pudesse reagir, uma explosão ecoou novamente. Mais próxima, mais devastadora. As paredes do beco tremeram, e uma quantidade absurda de destroços caiu ao seu redor, encobrindo tudo em fumaça e escuridão. No meio da confusão, as vozes dele e de Lucas se perderam, e o medo tomou conta de Bruno. Maria, ele gritou, sentindo o peito apertar. Mas ela tinha desaparecido novamente, como uma sombra na escuridão. À medida que o caos se desenrolava, uma nova realidade começava a se juntar diante de Bruno. O que ele realmente sabia sobre seu passado? O que seu pai, um homem que ele sempre admirou, escondia. Uma verdade sombria começava a emergir, e com isso, um novo enigma. Se Maria realmente pertencia a esse mundo sombrio, o que isso significaria para ele? Enquanto a poeira da explosão começava a assentar, uma única pergunta ficou pairando em sua mente. Bruno estava paralisado, a tensão no ar era palpável. O caos ainda rugia ao seu redor, mas as palavras de Lucas cortaram o silêncio como uma faca. Você está mais conectado a tudo isso do que pensa. O coração dele disparou. O que isso significava? Então, uma série de explosões artesanais de fogos de artifício ecoou ao fundo, levando a multidão a gritar e se dispersar ainda mais. No meio do tumulto, Bruno tentou focar. O que você quer dizer? Perguntou agitado. Lucas olhou por cima do ombro, como se esperasse pelo pior. Não é o que parece. Seu pai, ele não era apenas o empresário, Bruno. Ele estava no centro de um esquema muito maior. E Maria? Ela não é quem você pensa que é. Enquanto as palavras de Lucas se desdobravam, Bruno sentiu um gelado na espinha. Maria? O que você quer dizer com isso? A angústia começou a brotar em seu peito. A situação se intensificou quando uma figura conhecida surgiu da fumaça e do caos. Era a mãe de Bruno, Ana. Com um olhar tenso e preocupado, ela respirou fundo e se aproximou. Bruno, precisamos sair daqui agora. Sua voz era firme. Mas havia um traço de medo que fez o coração de Bruno acelerar ainda mais. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, confuso e assustado. Não há tempo para discussões, ela respondeu. A urgência em seu tom era inegável. Mas então, um clarão de luz iluminou o beco e, em um movimento rápido, ela fez algo que deixou Bruno em choque. Ana puxou um pequeno dispositivo do bolso e pressionou um botão. Instantaneamente, uma parede invisível de luz azul envolveu os três, criando uma barreira em torno deles. Lucas olhou para Ana com horror. Você não deveria ter feito isso. Agora eles vão vir atrás de nós. Eu não tinha escolha, Lucas. Ele é meu filho, Ana retrucou. A determinação em seus olhos se misturando a um pavor palpável. Bruno sentiu um desespero tomar conta dele. O que você está escondendo, mãe? O que está acontecendo aqui? Ana hesitou, mas com as sirenes, cada vez mais próximas, tomou coragem. Bruno, eu sou parte desta história.
Seu pai não era quem você pensava. Ele era o agente infiltrado, investigando o esquema de traficantes de informações. E Maria? A voz dela desmoronou. Ela é a filha de um dos líderes desse grupo. Bruno ficou atordoado. O quê? Você está dizendo que Maria é... Ele não conseguia completar a frase. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Mas ela não sabia. Ela é boa. Ana balançou a cabeça. Você não entende. As escolhas que fazemos têm consequências. O que quer que ela tenha feito, ela agora está em perigo. E você também. Eles sabem quem você é. Nesse momento, o chão sob seus pés tremeu com uma nova explosão e a barreira de luz começou a falhar. Acorda, Bruno! Precisamos correr! Lucas gritou, puxando-o enquanto Ana ativava o dispositivo novamente. Maria, eu preciso encontrá-la! Gritou Bruno, mas Ana o puxou para fora do beco, escutando o eco de gritos atrás deles. Ele estava em uma tela de confusão. Tudo se movia rápido demais. Ainda em movimento, uma revelação atravessou a mente de Bruno. E se Maria não apenas estivesse ligada a esse mundo, mas tivesse mentido também? E se ela tivesse um papel ainda mais profundo nesse jogo? A imagem dela, doce e alegre, colidiu com a nova realidade que ele enfrentava. Tudo o que ele sabia estava se desfazendo. Enquanto corriam, Bruno olhou para trás. Ele não poderia deixar Maria para trás. Ela precisa saber a verdade. Mas em seu coração, ele começou a questionar tudo, até mesmo o que sentia por ela. O que mais ele não sabia? A resposta estava se aproximando rapidamente, como uma tempestade à espreita sob um céu claro. E a única certeza que restava era uma: a vida de Bruno nunca mais seria a mesma. Bruno estava paralisado. A tensão no ar era palpável. O caos ainda rugia ao seu redor. Mas as palavras de Lucas cortaram o silêncio como uma faca. Você está mais conectado a tudo isso do que pensa. O coração dele disparou. O que isso significava? Então, uma série de explosões artesanais de fogos de artifício ecoou ao fundo, levando a multidão a gritar e se dispersar ainda mais. No meio do tumulto, Bruno tentou focar. O que você quer dizer? Perguntou, agitado. Lucas olhou por cima do ombro, como se esperasse pelo pior. Não é o que parece. Seu pai, ele não era apenas um empresário, Bruno. Ele estava no centro de um esquema muito maior. E Maria, ela não é quem você pensa que é. Enquanto as palavras de Lucas se desdobravam, Bruno sentiu um gelado na espinha. Maria, o que você quer dizer com isso? A angústia começou a brotar em seu peito. A situação se intensificou quando uma figura conhecida surgiu da fumaça e do caos. Era a mãe de Bruno, Ana. Com um olhar tenso e preocupado, ela respirou fundo e se aproximou. Bruno, precisamos sair daqui. Agora! Sua voz era firme, mas havia um traço de medo que fez o coração de Bruno acelerar ainda mais. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, confuso e assustado. Não há tempo para discussões. Ela respondeu. A urgência em seu tom era inegável. Mas então, um clarão de luz iluminou o beco e, em um movimento rápido, ela fez algo que deixou Bruno em choque. Ana puxou um pequeno dispositivo do bolso e pressionou um botão. Instantaneamente, uma parede invisível de luz azul envolveu os três, criando uma barreira em torno deles. Lucas olhou para Ana com horror. Você não deveria ter feito isso. Agora eles vão vir atrás de nós. Eu não tinha escolha, Lucas. Ele é meu filho. Ana retrucou, a determinação em seus olhos se misturando a um pavor palpável. Bruno sentiu um desespero tomar conta dele. O que você está escondendo, mãe? O que está acontecendo aqui? Ana hesitou, mas com as sirenes cada vez mais próximas, tomou coragem. Bruno, eu sou parte desta história. Seu pai não era quem você pensava. Ele era um agente infiltrado, investigando um esquema de traficantes de informações. E Maria,
A voz dela desmoronou. Ela é a filha de um dos líderes desse grupo. Bruno ficou atordoado. O que? Você está dizendo que Maria é? Ele não conseguia completar a frase. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Mas ela não sabia. Ela é boa. Ana balançou a cabeça. Você não entende. As escolhas que fazemos têm consequências. O que quer que ela tenha feito, ela agora está em perigo. E você também. Eles sabem quem você é. Nesse momento, o chão sob seus pés tremeu com uma nova explosão. E a barreira de luz começou a falhar. Acorda, Bruno! Precisamos correr! Lucas gritou, puxando-o, enquanto Ana ativava o dispositivo novamente. Maria, eu preciso encontrá-la! Gritou Bruno, mas Ana o puxou para fora do beco, escutando o eco de gritos atrás deles. Ele estava em uma tela de confusão. Tudo se movia rápido demais. Ainda em movimento, uma revelação atravessou a mente de Bruno. E se Maria não apenas estivesse ligada a esse mundo, mas tivesse mentido também? E se ela tivesse um papel ainda mais profundo nesse jogo? A imagem dela, doce e alegre, colidiu com a nova realidade que ele enfrentava. Tudo o que ele sabia estava se desfazendo. Enquanto corriam, Bruno olhou para trás. Ele não poderia deixar Maria para trás. Ela precisa saber a verdade. Mas em seu coração, ele começou a questionar tudo, até mesmo o que sentia por ela. Então, uma explosão diferente irrompeu, mais potente, jogando os três ao chão. Bruno ficou atordoado, as orelhas zumbindo. Quando finalmente conseguiu se levantar, tudo estava diferente. Uma fumaça densa invadia o beco, mas no meio daquela confusão, o que ele viu fez seu coração congelar. Diante dele, emergia uma equipe vestida de preto, com armas em punho, cercando Maria, que estava de joelhos e com... Você não pode fazer isso! Gritou ela, sua voz carregada de uma mistura de medo e bravura. Eu não sou uma traidora. Eu estou aqui para libertar todos nós. Um dos homens da equipe moveu-se, revelando o rosto. Era o antigo conhecido de Bruno, alguém que ele tinha visto nas reuniões de sua família. Você não sabe com quem está lidando, Maria. Não pode escapar do seu dever. A raiva estava estampada em seu rosto. A tensão disparou. Bruno sentiu que o chão se abria sob os pés. Sua mente girava. Maria, do que você está falando? O que acontece a cada palavra era uma batalha interna entre a confusão e a necessidade de entender. Ela olhou para ele e os olhos dela estavam cheios de emoção contrária. Dor, raiva e até um brilho que lembrava de uma luz de esperança. Bruno, eu tinha que vir. Não entendi tudo até agora, mas nós somos parte de algo muito maior do que imaginávamos. Essa guerra não é só sobre nós. Outras explosões começaram a ecoar à distância. A pressão criava um nó na garganta de Bruno. Ele estava no centro de tudo isso. E uma nova verdade começava a emergir. O passado de Maria, o passado dele, tudo começava a convergir em um ponto explosivo. Quando ele olhou para o rosto de Lucas, viu a mesma pergunta refletida nos olhos dele. A vida que conhecia estava se desmoronando. E a cada segundo que passava, a única certeza que restava era que essa noite mudaria tudo. E que a verdadeira batalha estava apenas começando. Bruno estava paralisado. A tensão no ar era palpável. O caos ainda rugia ao seu redor. O coração dele disparou. O que isso significava? Então, uma série de explosões artesanais de fogos de artifício ecoou ao fundo, levando a multidão a gritar e se dispersar ainda mais. No meio do tumulto, Bruno tentou focar. O que você quer dizer? Perguntou agitado. Lucas olhou por cima do ombro, como se esperasse pelo pior. Não é o que parece. Seu pai, ele não era apenas um empresário, Bruno.
Ele estava no centro de um esquema muito maior. E Maria, ela não é quem você pensa que é. Enquanto as palavras de Lucas se desdobravam, Bruno sentiu um gelado na espinha. Maria? O que você quer dizer com isso? A angústia começou a brotar em seu peito. A situação se intensificou quando uma figura conhecida surgiu da fumaça e do caos. Era a mãe de Bruno, Ana. Com um olhar tenso e preocupado, ela respirou fundo e se aproximou. Bruno, precisamos sair daqui, agora! Sua voz era firme, mas havia um traço de medo que fez o coração de Bruno acelerar ainda mais. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, confuso e assustado. Não há tempo para discussões, ela respondeu. A urgência em seu tom era inegável. Mas então, um clarão de luz iluminou o beco, e em um movimento rápido, ela fez algo que deixou Bruno em choque. Ana puxou um pequeno dispositivo do bolso e pressionou um botão. Instantaneamente, uma parede invisível de luz azul envolveu os três, criando uma barreira em torno deles. Lucas olhou para Ana com horror. Você não deveria ter feito isso. Agora eles vão vir atrás de nós. Eu não tinha escolha, Lucas. Ele é meu filho, Ana retrucou, a determinação em seus olhos se misturando a um pavor palpável. Bruno sentiu um desespero tomar conta dele. O que você está escondendo, mãe? O que está acontecendo aqui? Ana hesitou, mas com as sirenes cada vez mais próximas, tomou coragem. Bruno, eu sou parte desta história. Seu pai não era quem você pensava. Ele era um agente infiltrado, investigando o esquema de traficantes de informações. E Maria, a voz dela desmoronou. Ela é a filha de um dos líderes desse grupo. Bruno ficou atordoado. O que você está dizendo que Maria é? Ele não conseguia completar a frase. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Mas ela não sabia. Ela é boa. Ana balançou a cabeça. Você não entende. As escolhas que fazemos têm consequências. O que quer que ela tenha feito, ela agora está em perigo. E você também. Eles sabem quem você é. Nesse momento, o chão sob seus pés tremeu com uma nova explosão. A barreira de luz começou a falhar. Acorda, Bruno! Precisamos correr! Lucas gritou, puxando enquanto Ana ativava o dispositivo novamente. Maria, eu preciso encontrá-la! Gritou Bruno. Mas Ana o puxou para fora do beco, escutando o eco de gritos atrás deles. Ele estava em uma tela de confusão. Tudo se movia rápido demais. Ainda em movimento, uma revelação atravessou a mente de Bruno. E se Maria não apenas estivesse ligada a esse mundo, mas tivesse mentido também? E se ela tivesse um papel ainda mais profundo nesse jogo? A imagem dela, doce e alegre, colidiu com a nova realidade que ele enfrentava. Tudo o que ele sabia estava se desfazendo. Enquanto corriam, Bruno olhou para trás. Ele não poderia deixar Maria para trás. Ela precisa saber a verdade. Mas em seu coração, ele começou a questionar tudo, até mesmo o que sentia por ela. Então uma explosão diferente irrompeu, mais potente, jogando os três ao chão. Bruno ficou atordoado, as orelhas zumbindo. Quando finalmente conseguiu se levantar, tudo estava diferente. Uma fumaça densa invadiu o beco, mas no meio daquela confusão, o que ele viu fez seu coração congelar. Diante dele emergiu uma equipe vestida de preto, com armas em punho, cercando Maria, que estava de joelhos e com as mãos levantadas. Mas não em rendição, em desafio. Quando Bruno olhou mais de perto, a cena era ainda mais chocante. Maria segurava um dispositivo semelhante ao que Ana tinha usado. Você não pode fazer isso, gritou ela, sua voz carregada de uma mistura de medo e bravura. Eu não sou uma traidora. Eu estou aqui para libertar todos nós. Um dos homens da equipe moveu-se, revelando o rosto. Era um antigo conhecido de Bruno. Alguém que ele tinha visto nas reuniões de sua família. Você não sabe com quem está lidando, Maria. Não pode escapar do seu dever. A raiva estava esta. A tensão disparou.
Bruno sentiu que o chão se abria sobre os pés. Sua mente girava. Maria, do que você está falando? O que acontece aqui? Cada palavra era uma batalha interna entre a confusão e a necessidade de entender. Ela olhou para ele e os olhos dela estavam cheios de emoção contrária, dor, raiva e até um brilho que lembrava de uma luz de esperança. Bruno, eu tinha que vir. Não entendi tudo até agora, mas nós somos parte de algo muito maior do que imaginávamos. Essa guerra não é só sobre nós. Nesse instante, um terceiro homem, também vestido de preto, se desvia da multidão e avança com um olhar ameaçador. Era o pai de Bruno. Ele era um fantasma do passado, alguém que Bruno tremia só de mencionar o nome. Bruno, você precisa ouvir, o homem disse, pisando firme. Maria não é a única com segredos. Bruno congelou. Era tudo o que ele não queria ouvir. O que você quer dizer? Perguntou, a voz embargada, as palavras saindo como um sussurro. Ela é a chave. O pai continuou, e a expressão de Maria se transformou em algo perigoso. E você, Bruno, é o alvo desse jogo. O quê? Bruno sentiu uma fúria crescer. Dentro dele, segredos, mentiras, tudo que lhe era sagrado estava se desmoronando. Como assim a chave? E antes que qualquer um pudesse responder, a situação explodiu em pânico. Disparos ecoaram e a luz azul da barreira de Ana se apagou abruptamente, como se o mundo estivesse jogando todas as suas fichas em um único movimento. A multidão gritou, e neste momento tudo virou caos, com as pessoas correndo para todos os lados. Bruno olhou para Maria, e pelas palavras que ela ainda queria proferir, ele percebeu que essa nova revelação mudaria tudo. Relações, verdades, destinos. Ele precisava decidir. Confiava em Maria? E quanto ao seu próprio pai? Quem era ele realmente? O que significava ser parte daquela história? As perguntas ecoavam em sua alma, enquanto o choque de uma nova realidade tomava conta. Ele sabia que algo monumental estava prestes a acontecer, e o futuro de todos dependeria da escolha que ele faria a seguir. Bruno estava paralisado. A tensão no ar era palpável. O caos ainda rugia ao seu redor, mas as palavras de Lucas cortaram o silêncio como uma faca. Você está mais conectado a tudo isso do que pensa. O coração dele disparou. O que isso significava? Então, uma série de explosões artesanais de fogos de artifício ecoou ao fundo, levando a multidão a gritar e se dispersar ainda mais. No meio do tumulto, Bruno tentou focar. O que você quer dizer? Perguntou, agitado. Lucas olhou por cima do ombro, como se esperasse pelo pior. Não é o que parece. Seu pai, ele não era apenas um empresário, Bruno. Ele estava no centro de um esquema muito maior. E Maria, ela não é quem você pensa que é. Enquanto as palavras de Lucas se desdobravam, Bruno sentiu um gelado na espinha. Maria? O que você quer dizer com isso? A angústia começou a brotar em seu peito. A situação se intensificou quando uma figura conhecida surgiu da fumaça e do caos. Era a mãe de Bruno, Ana. Com um olhar tenso e preocupado, ela respirou fundo e se aproximou. Bruno, precisamos sair daqui, agora! Sua voz era firme, mas havia um traço de medo que fez o coração de Bruno acelerar ainda mais. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, confuso e assustado. Não há tempo para discussões. Ela respondeu. A urgência em seu tom era inegável, mas então um clarão de luz iluminou o beco e, em um movimento rápido, ela fez algo que deixou Bruno em choque. Ana puxou um pequeno dispositivo do bolso e pressionou um botão. Instantaneamente, uma parede invisível de luz azul envolveu os três, criando uma barreira em torno deles. Lucas olhou para Ana com horror.
Você não deveria ter feito isso. Agora eles vão vir atrás de nós. Eu não tinha escolha, Lucas. Ele é meu filho. Ana retrucou, a determinação em seus olhos se misturando a um pavor palpável. Bruno sentiu um desespero tomar conta dele. O que você está escondendo, mãe? O que está acontecendo aqui? Ana hesitou, mas com as sirenes cada vez mais próximas, tomou coragem. Bruno, eu sou parte desta história. Seu pai não era quem você pensava. Ele era um agente infiltrado, investigando o esquema de traficantes de informações. E Maria... A voz dela desmoronou. Ela é a filha de um dos líderes desse grupo. Bruno ficou atordoado. O quê? Você está dizendo que Maria é... Ele não conseguia completar a frase. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Mas ela não sabia. Ela é boa. Ana balançou a cabeça. Você não entende. As escolhas que fazemos têm consequências. O que quer que ela tenha feito, ela agora está em perigo. E você também. Eles sabem quem você é. Nesse momento, o chão sob seus pés tremeu, com uma nova explosão, e a barreira de luz começou a falhar. Acorda, Bruno! Precisamos correr! Lucas gritou, puxando enquanto Ana ativava o dispositivo novamente. Maria, eu preciso encontrá-la! Gritou Bruno, mas Ana o puxou para fora do beco, escutando o eco de gritos atrás deles. Ele estava em uma tela de confusão. Tudo se movia rápido demais. Ainda em movimento, uma revelação atravessou a mente de Bruno. E se Maria não apenas estivesse ligada a esse mundo, mas tivesse mentido também? E se ela tivesse um papel ainda mais profundo nesse jogo? A imagem dela, doce e alegre, colidiu com a nova realidade que ele enfrentava. Tudo o que ele sabia estava se desfazendo. Enquanto corriam, Bruno olhou para trás. Ele não poderia deixar Maria para trás. Ela precisa saber a verdade. Mas em seu coração, ele começou a questionar tudo, até mesmo o que sentia por ela. Então, uma explosão diferente rompeu, mais potente, jogando os três ao chão. Bruno ficou atordoado, as orelhas zumbindo. Quando finalmente conseguiu se levantar, tudo estava diferente. Uma fumaça densa invadia o beco. Mas no meio daquela confusão, o que ele viu fez seu coração congelar. Diante dele emergia uma equipe vestida de preto, com armas em punho, cercando Maria, que estava de joelhos e com as mãos levantadas, mas não em rendição, em desafio. Quando Bruno olhou mais de perto, a cena era ainda mais chocante. Maria segurava um dispositivo semelhante ao que Ana tinha usado. Você não pode fazer isso! Gritou ela, sua voz carregada de uma mistura de medo e bravura. Eu não sou uma traidora, eu estou aqui para libertar todos nós. Um dos homens da equipe moveu-se, revelando o rosto. Era um antigo conhecido de Bruno, alguém que ele tinha visto nas reuniões de sua família. Você não sabe com quem está lidando, Maria. Não pode escapar do seu dever. A raiva estava estampada em seu rosto. A tensão disparou. Bruno sentiu que o chão se abria sob os pés. Sua mente girava. Do que você está falando? O que acontece aqui? Cada palavra era uma batalha interna entre a confusão e a necessidade de entender. Ela olhou para ele, e os olhos dela estavam cheios de emoção contrária. Dor, raiva e até um brilho que lembrava de uma luz de esperança. Bruno, eu tinha que vir. Não entendi tudo até agora, mas nós somos parte de algo muito maior do que imaginávamos. Essa guerra não é só sobre nós. Nesse instante, um terceiro homem, também vestido de preto, se desvia da multidão e avança com um olhar ameaçador. Era o pai de Bruno. Ele era um fantasma do passado. Alguém que Bruno tremia só de mencionar o nome. Bruno, você precisa ouvir, o homem disse, pisando firme. Maria não é a única com segredos. Bruno congelou.
Era tudo o que ele não queria ouvir. O que você quer dizer? Perguntou, a voz embargada, as palavras saindo como um sussurro. Ela é a chave. O pai continuou, e a expressão de Maria se transformou em algo perigoso. E você, Bruno, é o alvo desse jogo. O quê? Bruno sentiu uma fúria crescer dentro dele. Segredos, mentiras, tudo o que lhe era sagrado estava se desmoronando. Como assim a chave? A cena explodiu em flashes. Gritos, a fumaça se desvanecendo. Bruno sentiu uma mão em seu braço puxando-o para trás. Era Ana, com olhos desesperados. Você precisa escolher agora, Bruno. A vida de Maria está em suas mãos. Antes que pudesse responder, uma série de tiros ecoou ressoando na calçada. Pânico! Todos estavam correndo. No meio do turbilhão, enquanto Bruno tentava se manter em pé, viu Maria ser arrastada por um dos homens, a expressão dela se contorcendo em angústia. E então tudo mudou. Uma explosão maior estourou e, no meio do caos, um brilho ofuscante rompeu do dispositivo que Maria segurava. Em um momento de adrenalina pura, Bruno se lançou à frente, sem pensar, tentando alcançá-la, mas antes que pudesse tocá-la, a luz explodiu ao seu redor. E naquele instante tudo se transformou. O mundo de Bruno se distorceu. Ele sentiu uma onda de energia atravessar seu corpo. Uma conexão coletiva se fez presente, uma imagem de resgates, mentiras e traições. Mas o mais chocante, uma nova verdade sobre quem ele realmente era. Quando a luz finalmente diminuiu, Bruno se viu no centro de um campo. As pessoas ao redor estavam paradas, olhando para ele com uma intensidade que fazia seu sangue gelar. No meio delas, uma figura familiar. Mais velha, com cicatrizes, mas com semblante falado, era seu pai, não o empresário que ele conhecia, mas alguém completamente diferente, um homem envolvido em algo muito maior, algo que até então ele não poderia imaginar. Você sempre foi o escolhido, Bruno, a figura disse. A voz soava distante, mas cheia de urgência. Agora você precisa entender a verdade para salvar Maria. E assim, a certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma ecoou em seu coração, enquanto um novo mistério se formava diante dele. O que isso significava para o futuro dele e de Maria? Como eles escaparão dessa nova realidade que parecia tão estranha e sombria? Bruno estava ali, paralisado, enquanto a figura masculina que parecia com seu pai estava mais próxima agora, os olhos sombrios e o... Maria, com o dispositivo brilhante nas mãos, olhou para Bruno, e ali havia uma mistura de desespero e determinação. Bruno, escute! O que você precisa saber? O futuro de todos nós depende disso. Pela primeira vez ele sentiu um aperto no peito, um peso esmagador. O que está acontecendo? O que você sabe? O pânico borbulhava dentro dele e a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar ficou clara como o dia. Ali, em meio ao caos, o pai de Bruno fez um movimento rápido, puxando um fio de dentro do paletó. São eles, Bruno! Estão nos cercando! Sua voz soava como um aviso, mas Bruno mal conseguia se concentrar. Olhando para as sombras que se aproximavam, ele percebeu que não eram apenas os homens de terno. Havia algo muito mais sinistro em jogo. Então um som ensurdecedor estourou. O dispositivo que Maria segurava explodiu em uma luz intensa. Bruno cobriu os olhos e, quando a visão voltou, a cena era desoladora. Tudo ao redor deles havia mudado. As pessoas estavam caindo, os gritos ecoando, mas a figura de Maria estava diferente. Ela estava de pé, mas não parecia a mesma. Havia uma energia indescritível ao redor dela.
como se a luz a envolvesse e a transformação fosse inegável. Bruno! Ela gritou, e sua voz era mais poderosa, carregada de algo que ele não conseguia definir. Eu sou a resposta para essa guerra. Eu sou a herdeira da verdade. E as palavras dela cortaram como uma faca. Herdeira? Os olhos de Bruno se arregalaram em choque. O que isso significava? O que você quer dizer? Meu pai foi parte do sistema, Bruno. Ele era o líder das forças opostas ao que seu pai estava investigando. E eu sou a chave para desvendar tudo isso. A revelação soou como um trovão. A conexão entre eles, que ele sempre soubera ser forte, agora se revelava de uma forma completamente nova. O que antes era apenas amizade, estava enraizado em algo muito mais profundo e complexo. A transformação de Maria fez o ambiente tremer. Ela não era apenas uma mendiga, ela era alguém com poder. E naquele momento, Bruno viu sua vida desmoronando diante de seus olhos. Tudo ao seu redor parecia girar mais rápido, a realidade rompida por essa revelação devastadora. O que era real e o que era mentira. Os homens de preto estavam se aproximando e Bruno sabia que precisavam agir. Mas a nova verdade sobre Maria estava cravada na mente dele. Se ela fosse realmente a herdeira de um legado de conflitos, do que ele realmente fazia parte. O passado de sua família, o papel dela, tudo isso agora dançava em um fio. A familiaridade da dor e do medo era palpável. Maria, o que você quer dizer com isso? O que N? Ele queria alcançá-la, mas a ideia de que tudo o que sentia por ela poderia ser parte do plano de algo mais sinistro o deixava aterrorizado. Não só a vida dela estava em risco, mas a dele também. Nesse momento, um dos homens de preto avançou. "O plano de vocês está prestes a falhar!" gritou ele, enquanto se jogava na direção de Maria. O rugido dos tiros ecoou de novo, e Bruno poderia jurar que o tempo havia parado. "Bruno, cuida do que importa! O futuro depende de nós!" O grito de Maria cortava o ar, e em um tumulto de ações, uma sombra passou, e Bruno viu seu pai ser atingido. O impacto foi brutal, e o chão onde ele estava tremeu. A luz se apagou momentaneamente. Tudo ficou em silêncio, e quando Bruno finalmente piscou, seu pai estava no chão. Sua expressão era um misto de incredulidade e dor. "Agora tudo muda", Maria sussurrou, enquanto novas correntes de poder começavam a fluir dela. O que ele pensara que eram ciclos de vida e morte, agora pareciam entrelaçados em algo mais profundo. E com isso, o mundo que Bruno conhecia se desfez completamente em um segundo. O que isso significaria para suas escolhas? O que ele realmente sabia sobre a conexão entre eles? A luta estava apenas começando, e ele precisava agir rápido, antes que tudo se tornasse um caos ainda maior. Bruno estava ali, paralisado, enquanto a figura masculina, que parecia com seu pai, estava mais próxima agora, os olhos sombrios e o semblante grave. "Você precisa entender, Bruno. As coisas não são como você imagina." Mas antes que o pai pudesse continuar, uma nova onda de gritos. Ali, em meio ao caos, o pai de Bruno fez um movimento rápido, puxando um fio de dentro do paletó. "São eles, Bruno! Estão nos cercando!" Sua voz soava como um aviso, mas Bruno mal conseguia se concentrar. Olhando para as sombras que se aproximavam, ele percebeu que não eram apenas os homens de terno. Havia algo muito mais sinistro em jogo. Então, um som ensurdecedor estourou. O dispositivo que Maria segurava explodiu em uma luz intensa. Bruno cobriu os olhos, e quando a visão voltou, a cena era desoladora. Tudo ao redor deles havia mudado. As pessoas estavam caindo.
os gritos ecoando, mas a figura de Maria estava diferente. Ela estava de pé, mas não parecia a mesma. Havia uma energia indescritível ao redor dela, como se a luz a envolvesse e a transformação fosse inegável. "Bruno!" ela gritou, e sua voz era mais poderosa, carregada de algo que ele não conseguia definir. "Eu sou a resposta para essa guerra. Eu sou a herdeira da verdade." E as palavras dela cortaram como uma faca. Herdeira? Os olhos de Bruno se arregalaram em choque. O que isso significava? Que quer dizer? Meu pai foi parte do sistema, Bruno. Ele era o líder das forças opostas ao que seu pai estava investigando. E eu sou a chave para desvendar tudo isso. A revelação soou como um trovão. A conexão entre eles, que ele sempre soubera ser forte, agora se revelava de uma forma completamente nova. O que antes era apenas amizade estava enraizado em algo muito mais profundo e complexo. A transformação de Maria fez o ambiente tremer. Ela não era apenas uma mendiga, ela era alguém com poder. E naquele momento, Bruno viu sua vida desmoronando diante de seus olhos. Tudo ao seu redor parecia girar mais rápido. A realidade rompida por essa revelação devastadora. O que era real e o que era mentira? Os homens de preto estavam se aproximando e Bruno sabia que precisavam agir, mas a nova verdade sobre Maria estava cravada na mente dele. Se ela fosse realmente a herdeira de um legado de conflitos, do que ele realmente fazia parte? O passado de sua família, o papel dela, tudo isso agora dançava em um fio. A familiaridade da dor e do medo era palpável. Maria, o que você quer dizer com isso? O que nós devemos fazer? Ele queria alcançá-la, mas a ideia de que tudo o que sentia por ela poderia ser parte do plano de algo mais sinistro o deixava aterrorizado. Não só a vida dela estava em risco, mas a dele também. Nesse momento, um dos homens de preto avançou. "O plano de vocês está prestes a falhar!" gritou ele, enquanto se jogava na direção de Maria. O rugido dos tiros ecoou de novo, e Bruno poderia jurar que o tempo havia parado. "Bruno! Cuida do que importa! O futuro depende de nós!" O grito de Maria cortava o ar. Em um tumulto de ações, uma sombra passou, e Bruno viu seu pai ser atingido. O impacto foi brutal, e o chão onde ele estava tremeu. A luz se apagou momentaneamente. Tudo ficou em silêncio, e quando Bruno finalmente piscou, seu pai estava no chão. A expressão dele era um misto de incredulidade e dor. "Agora tudo muda", Maria sussurrou, enquanto novas correntes de poder começavam a fluir dela. O que ele pensara que eram ciclos de vida e morte agora pareciam entrelaçados em algo mais profundo. E com isso, o mundo que Bruno conhecia se desfez completamente em um segundo. O que isso significava para suas escolhas? O que ele realmente sabia sobre a conexão entre eles? A luta estava apenas começando, e ele precisava agir rápido, antes que tudo se tornasse um caos ainda maior. Nesse momento de incerteza, Maria olhou para Bruno com um semblante decidido. "Somos mais fortes juntos, Bruno! Precisamos enfrentar isso e não podemos hesitar." "Eu vou fazer isso por você, Maria!" ele respondeu, a determinação pulsando em seu peito. O que eles enfrentavam não era apenas uma luta por suas vidas, mas uma torcida por um futuro diferente, onde a verdade poderia finalmente prevalecer. A luz que emanava de Maria agora parecia um farol em meio à escuridão. E assim, eles avançaram juntos, a energia entre eles criando um caminho pela confusão,
prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Porque, no fim, a única certeza era a conexão que os unia e a esperança de um amanhã mais claro. Então, antes que a cena se dissipe, eu tenho um pedido para você. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.